Estamos de volta. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui no Processing, para vocês que já estão craque em classes, né? A gente começa a entender como que funcionam os programas de computador. Esse método de colocar botão na tela do computador, vocês conseguem também fazer em Delphi. Tá? A classe do Delphi é bem parecida com essa classe do Processing aí, do Java. Você consegue alocar memória da new, né? Você fala que o botão, você cria o botão, né? Você dá um create lá, não lembro direito os comandos, mas você consegue pesquisar isso no Google. Tem vários exemplos aí. Você também consegue criar esses botões no Delphi. Aqui é o seguinte, pessoal, vamos analisar esse programa que eu vou mostrar para vocês aqui. Outra coisa, se vocês colocarem no YouTube em tela cheia, vocês conseguem ler o programa, tá? Porque eu estou gravando ele tudo em 1280 por 720, que é para vocês terem uma resolução melhor para conseguirem ler o programa. Por isso que eles ficam um pouquinho pesados, mas é o jeito de vocês conseguirem ler. Por isso que eu falo, tá aqui, tá aqui, tá aqui, porque eu acredito que vocês estão vendo em tela cheia. Aqui é o seguinte, pessoal, vamos entender uma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui o meu void setup, eu tenho minha void draw, tá? Mas o que acontece aqui, ó? Eu estou chamando aqui, ó, uma pframe do tipo F. Essa pframe eu não conheço, nem second applet aqui, ó, do tipo S. Isso aqui já me fala que são classes, porque a gente sempre inicia uma variável, se não tiver laranjinha assim, ó, que é uma palavra reservada, pimage, pimage, pshape, pgraphics, né? São variáveis de desenho. E significa que quem criou esse pframe aqui e second applet aqui foi o autor do programa, né? Então vamos procurar se tem alguma classe nesse programa. Tem aqui, ó, pframe f. Aí nós conseguimos enxergar aqui, ó, public class pframe. Ele colocou public aqui porque ele é obrigado a colocar public. Ele não consegue colocar private, tá? Mas é desnecessário. Se tirar, funciona igual. Eu já expliquei isso para vocês na outra aula. Mas vamos ver aqui, ó. Public class pframe é uma extensão de frame. Se eu não tenho frame aqui, significa que essa extensão de frame, essa classe frame aqui, ó, é do próprio Processing. Então, provavelmente, quem fez esse programa aqui é o cara que criou o Processing, porque ele sabe o nome de todas as classes dele. Então, ele criou uma classe do Processing, tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho aonde eu estou querendo chegar. Então, ele botou aqui, ó, uma classe pframe é uma extensão de frame, tá? Ele botou pframe aqui? Ele não botou pframe aqui? Significa que isso aqui é o método construtor dele. Então, ele está construindo o método dele aqui, ó, o construtor. Então esse já está chamando. Só que ele está criando aqui também um S, new second applet. Tá? Ele colocou second applet aqui S, e ele está construindo aqui, ó, a second applet. O que acontece? A classe second applet é uma extensão de papplet. Então o que o cara está fazendo? Ele está criando, nesse caso, uma extensão do processing. Ele está criando outro processing. Né? Ele criou um objeto que é um outro processing. O que ele vai fazer aqui? Ó? Eu coloquei essas duas linhas aqui, porque eu não estava entendendo um pouco o programa, e tirei essas duas linhas por minha conta. Tá? O size e o no-loop, que não estava funcionando. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Não é que está errado. Na verdade, quando ele chama o frame aqui, ele já está falando onde que ele quer a janela dele e o tamanho da janela. Esses 7 bonds aqui. Ó, né? Aí ele coloca um ADDS, que é a única que eu não consegui entender o que é esse ADDS aqui. Ó. Aí ele dá um sinit, que ele está inicializando, e está dando um show. Né? Eu vou executar esse programa aqui para vocês verem o que vai acontecer. Aqui, pessoal. Eu estou trabalhando com duas telas simultâneas ao mesmo tempo. Sabe o que significa isso? Essa daqui, ó, ele não travou o tamanho da tela. Né? Eu tenho um outro exemplo que eu achei aqui no Google. Porque eu coloquei no Google dois Windows, né, two Windows, no monitor. Eu estou tentando agora achar para trabalhar com dois monitores. Né, cada tela dessa está no monitor. Então significa o seguinte: a partir do momento que eu tenho duas janelas aqui, e eu consigo setar as duas, e as duas estão trabalhando independente, por causa desse pframe aqui, ó, né, cada uma está com um frame, está rodando num frame diferente. Por isso que ele está rodando. Um termina, começa de novo, o outro nem acabou, o outro já começou. Para provar que a classe funciona, né?
eu consigo trabalhar com 2 ou 3 monitores. Então eu consigo fazer multitarefa, né? Multi-monitores. Eu posso fazer aqueles programas igual de aeroporto, né? Que o cara tem um monte de monitor na frente dele. Então é um supervisório com 3 monitores. Porque se eu repetir esse exemplo aqui e colocar mais monitores, eu posso trabalhar com 3, 4, 5 monitores. O problema é o seguinte de você trabalhar com um monte de monitor. Eu já fiz aqui um exemplo de trabalhar com um monitor gigante, né? Usar os 3 monitores como se fosse um. Não é legal. Você, se for trabalhar dessa forma, você vai ter que criar em segundo plano as imagens que você quer trocar, e você só vai trocar as imagens da onde você passou o mouse, para o seu programa ficar rápido, senão ele fica muito pesado. Que é assim que o Windows faz com multimonitores. Ele só ele só atualiza a tela da onde ele sabe que houve troca. Tá bom, pessoal? Então vocês trabalham com multimonitores assim. Vocês colocam no Google Multimonitor, é um programa bem simplesinho aqui, ó. É um programa bem simplesinho, bem curtinho, né? Você cria uma classe, uma extensão de uma classe que já existe do próprio Processing, e você consegue trabalhar com 2, 3, 4, 5 monitores. Tá certo, pessoal? Até mais.